Olá, boa noite a todos. Está no ar mais um programa Força para Viver, programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. Quero agradecer a sua companhia, pedir para você, desde já, deixar a sua curtida, se possível também compartilhar essa live na sua linha do tempo, para que mais pessoas sejam alcançadas e deixar o seu comentário. Você pode escrever ali no chat, saudar, cumprimentar os irmãos e participar do nosso programa. Quero desde já dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa falar profundamente ao seu coração. E vamos orar nesse momento, vamos orar pedindo para que o Senhor, Ele esteja falando ao coração de cada um e que possamos ter mais um programa abençoado na presença de Deus. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos por essa noite de sexta-feira. Agradecemos por mais um programa Força para Viver que estamos iniciando. Esteja falando aos nossos corações. Esteja edificando poderosamente as nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas pessoas nesta noite. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nossa live, ela vai tratar de um assunto bastante importante, né? Algo que eu considero bastante relevante. Vamos falar sobre o seguinte tema: cultivando relacionamentos saudáveis, né? Então, nossa expectativa é que esse programa ele possa ajudar você a desenvolver um relacionamento mais saudável. Amém? Tanto nas suas relações humanas com outras pessoas, quanto, claro, na sua relação com Deus. E eu quero cumprimentar desde já a irmã Chaguinha, que está aqui. Boa noite, irmãos queridos, a paz do Senhor. Né? Então, estamos cumprimentando a irmã Chaguinha. A irmã Gracinha Silva também está aqui. Boa noite, pastor Felipe, graça e paz a todos. Amém. Sejam todas bem-vindas, né? Muito bom ter vocês aqui no nosso programa Força para Viver. E hoje nós vamos ter como convidada, né, a irmã Valéria Valqueire, e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você a irmã Valéria, que vai estar nos ajudando, né, vai estar participando desse bate-papo do nosso programa Força para Viver sobre relacionamentos saudáveis. Amém? E também eu quero cumprimentar aqui o irmão Regilane. O irmão Regilane daqui a pouquinho vai estar também entrando aqui online para participar. E desde já eu quero dizer para você que nessa noite Deus ele quer falar ao seu coração. Deus ele tem algo para comunicar poderosamente a sua vida. Amém? Irmã Valéria Vinhosa, né, nós já vamos começar a apresentação dela. Boa noite, minha irmã, graça e paz. Boa noite, pastor Felipe. Boa noite a todos que estão aí no chat, a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Amém. É uma alegria também poder receber você, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. A irmã Valéria Vinhosa, né, eu a conheço já há bastante tempo, né, desde adolescente, ou talvez desde criança, alguma coisa assim. E ela sempre bastante envolvida na obra do Senhor. Conhecemos lá do Rio de Janeiro e nesses últimos anos, né, temos mantido contato, apesar de eu estar distante, estar aqui em Juazeiro do Norte, na região do Sertão Nordestino, mas graças a Deus tem abençoado e podemos manter a cada dia essa comunhão. Irmã Valéria, né, eu queria que a irmã, então, fizesse uma apresentação, falasse aí um pouco sobre você, né? Falasse aí um pouquinho sobre as pessoas que estão nos assistindo saberem e entenderem quem é a irmã Valéria Vinhosa.
Ok, mais uma vez é um prazer grande, sou grata a Deus pelo convite que o pastor Felipe me fez, gratidão a Deus, gratidão ao pastor Felipe por lembrar, é uma amizade de longa data, como ele falou, amizade também com o pai dele, pastor Gessé, não posso deixar de mencionar. Eu sou a Valéria, né, trabalhando desde sempre na obra do Senhor. Boa noite, irmão Regilânio também, e eu sou Valéria, casada com Eduardo, eu tenho uma filha do coração chamada Andréia, sou muito grata a Deus pela vida da Andréia na minha vida, e tenho uma filha também natural chamada Samara. Trabalho na área da educação como profissional, desde os 13 anos comecei a trabalhar como professora, e dando aulinha particular, e nunca mais parei, são muitos e muitos anos. E fui alcançada pelo amor de Deus, ainda criança, por isso valorizo tanto o trabalho com crianças, e desde cedo Deus manifestou o amor dele por mim, quando minha família ainda não tinha conhecimentos cristãos, não estavam envolvidos com nenhuma igreja, com o trabalho cristão, mas o Senhor me alcançou através da atividade que a Igreja Batista de Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, fazia com crianças. E eu sou muito grata a Deus por toda essa trajetória. E estou aqui, e se eu puder contribuir um pouquinho dentro desse programa Força para Viver, relacionando aí ao tema, né, cultivando relacionamentos saudáveis, eu acho que vai ser muito bom. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, irmão Regilânio, tudo bem? Boa noite, pastor Felipe. Tudo bem? Boa noite, irmã Valéria. Como é que a senhora está? Graças a Deus estamos aí para mais um programa, né? E nada melhor do que o tema de uma pessoa que desde a infância, podemos assim dizer, cultiva, né, relacionamentos saudáveis, porque para se exercer a questão da profissão de professora, tem experiência suficiente para tratar sobre o assunto, pastor Felipe. Amém. Eu quero cumprimentar também a irmã Elisete Conrado, minha mãe, está cumprimentando. Boa noite, filho, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão Regilânio. Amém. Amém, amém. Irmã Valéria Vinhosa, então, uma pergunta, né? Como você define relacionamentos saudáveis? Veja bem, queridos irmãos, relacionamento saudável é um tema profundo, mas ele é oportuno. Ele é profundo porque o pecado original, ele trouxe problemas de relacionamento nosso com Deus, comigo, com o outro e com o meio ambiente. O pecado original, ele comprometeu o relacionamento. O pecado original, quando a gente fala, né, a desobediência lá no paraíso de Adão e Eva, transferiu para toda a humanidade essas questões de relacionamento com o nosso pai, esse relacionamento vertical, esse relacionamento da Valéria com a Valéria, do pastor Felipe com ele, do irmão Regilânio com ele, porque temos dificuldade de relacionamento com a nossa própria pessoa. Não nos entendemos muitas vezes, temos complexidades que vão interferir, a gente vai ver nas outras perguntas que vão aparecer certamente, e eu vou ter dificuldade com o outro, porque tenho dificuldade comigo, tenho dificuldades com Deus, e vou ter dificuldade com o meio que me envolve. Não vou saber cuidar dele como devo cuidar. Por isso, essa questão que vem lá de trás, na questão do relacionamento que foi comprometido em função de uma atitude de desobediência, isso nos tem alcançado. Daí a profundidade do tema. Mas a gente pode resumir que o relacionamento saudável é aquela conexão que revela saúde, humildade, sabedoria buscada no relacionamento vertical. Quando eu me coloco no lugar do outro, consigo enxergá-lo como um ser humano por quem Jesus derramou sangue. E deixo de me enxergar apenas, porque no relacionamento doentio, eu me enxergo muitas vezes, mas eu não vejo o outro. No relacionamento saudável, eu vou para Deus, que me dá a luz para me enxergar e alcançar o outro. Isso, gente, de forma bem resumida. E terminando, nós vamos, então, dentro desse contexto de complexidade, de relacionamento comprometido por causa do pecado original, onde eu busco um caminho para poder buscar essa saúde?
O padrão está na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Ali nós temos o padrão, ali nós temos os princípios. E quando a gente hoje vai fazer um curso, né, de neurolinguística, a gente escuta os neurocientistas, a gente vê os padrões bíblicos que eles ali reforçam como relevantes para a saúde relacional. Ok. Quero cumprimentar também aqui a irmã Cristiane Conrado, que está nos assistindo. Boa noite para você também, minha mana. Irmão José Alves, né, lá de Baixio do Canto. Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Irmão Regilânio, tem uma pergunta? Sim, mas antes de fazer a pergunta, não teve como não observar duas coisas que ela falou bastante interessante. Uma que, quando vai fazer, vamos dizer assim, um aprofundamento na questão linguística, os padrões bíblicos ali apresentados, né? Isso demonstra que, mesmo muitos não querendo aceitar, mas eles estão lá, entrelaçados, né? E alguns têm discernimento e outros nem tanto. Como também a questão que ela estava falando, que cai justamente naquilo, né, de que Jesus diz, negar a si mesmo, quando nós olhamos para nós, essa questão desse conflito. Então, amada, como podemos evitar ou até mesmo resolver, né, conflitos com as pessoas com qual nós convivemos? Qual seria, assim, na sua visão, essa melhor maneira ou forma? Queridos, vejam bem, a intenção de ter um relacionamento saudável passa por uma decisão. Eu posso ter a intenção de ter relacionamentos saudáveis dentro da minha casa, dentro da minha igreja, no meu trabalho, na minha vizinhança. Eu posso ter a intenção. Mas se essa intencionalidade não se converter em decisão, eu não vou buscar caminhos. Porque existem complexidades dentro de cada ser humano que entram em relacionamento de complexidade com o outro. E muitas vezes as pessoas elas não estão num padrão de busca de Deus, que é aquele que nos instrui de maneira perfeita, porque ele é a luz, e quanto mais perto da luz, mais iluminado eu sou. Quanto mais distante da luz, menos iluminado eu sou para viver. Essa é a verdade. Quanto mais luz, mais eu enxergo. Quanto menos luz, mais treva. E aí, se eu tenho a intencionalidade, mas não tenho a decisão, eu vou ter dificuldades, porque existem pessoas com muitas dificuldades de temperamento, de atitudes, porque não se conhecem. E quando nós temos pessoas assim, às vezes dentro da nossa casa, ou dentro da igreja, na nossa família, nós vamos precisar, pelo menos, nos manter na rota de fazer o certo, independente dos resultados. Se eu convivo com alguém extremamente difícil, quero evitar conflitos ou quero até resolver conflitos, eu primeiro preciso ser intencionalmente decidido para me manter na rota de fazer o certo, porque o meu coração está limpo na busca do resultado. E sempre aquela verdade, quando o contexto não muda, Deus muda o meu coração para enfrentar o contexto, porque ele pode mudar o contexto imediatamente no relacionamento com alguém difícil ou não. Então, o primeiro passo, eu tenho que ser intencional e decidir vigiar para poder me manter numa rota saudável. Porque senão, o erro do outro vai me levar a errar. Então, isso é muito importante a gente entender em situações de conflito. Se eu estou em interação com o irmão Regilânio, ele tem uma atitude difícil comigo, o erro dele pode certamente me levar a erro. O erro do pastor Felipe, numa reunião, ele se destempera, pode me levar ao erro. Então, eu preciso me manter vigilante. E vejam, existem alguns entulhos dentro do ser humano, um entulho é lixo muitas vezes. Às vezes é um entulho que é útil e às vezes um entulho que é somente lixo. Existem alguns entulhos dentro do ser humano que podem ser a causa de muitos conflitos. Vamos exemplificar, né? Mas a vida com Deus, ela sempre vai ajudar na remoção do entulho. A vida com Deus, a vida vertical, sempre vai me ajudar na horizontalidade, até com o meio ambiente, não só comigo e com o outro. Então, quando eu conheço a palavra, eu tenho ajuda na visão relacional, porque através dos personagens bíblicos reais, eu vou aprender
a evitar conflitos e a resolver conflitos, muitas vezes, com a atitude correta. Então, eu preciso pedir a Deus o motivo correto, né, de cada reação que eu vou ter com aquele meu irmão. Porque, às vezes, eu vou entrar em relacionamento com alguém, mas eu não estou com o coração puro. Então, eu preciso pedir coração puro ao Senhor para evitar, resolver conflitos, evitar conflitos, mas o meu coração está limpo, porque, às vezes, eu estou querendo evitar e resolver conflitos no discurso, mas eu não estou no coração. Então, eu preciso pedir a luz que vem do Senhor para iluminar esse entulho. Porque senão esse entulho vai sempre me levar a achar que eu estou bem na fita e o outro tem muitos erros com os quais é impossível conviver. Então, se alguém tem problema com autoridade, examina a sua história. Se teve problema de autoridade com seu pai e com a sua mãe. E aí vai ter dificuldades relacionais profundas. Amém. Irmã Valéria, ainda dentro dessa observação, dessa pergunta, né, a grande dúvida, né, geralmente, talvez muitos que estão nos assistindo estejam pensando nisso. Por exemplo, a pessoa está em casa, todo dia ela tem uma briga com o cônjuge. E aí, como é que ela, vamos dizer assim, quais são os passos iniciais que essa pessoa precisa dar para ela começar a identificar e remover, né, as causas do conflito? Muito bom. A pergunta é oportuna e prática. Isso pode ocorrer. Eu posso estar casada com uma pessoa de temperamento bem difícil. E eu vou ter que, em oração, sendo também acompanhada por alguém que tem mais maturidade que eu vou ser orientada pela palavra, pela oração, porque Deus é dono das circunstâncias e das portas. Então, ele abre a porta do coração também, e ele fecha como ele quer, porque ele é dono das circunstâncias. Eu vou precisar de oração, leitura bíblica, vou precisar de um acompanhamento de alguém, porque senão o sofrimento psicológico pode ficar muito grande. E, sobretudo, saber como usar a palavra, como usar a boca. Evitar usar muito nos relacionamentos o termo você. Porque em área de conflito, quando eu digo assim para o meu marido, mas você fez errado, você é isso, o você é extremamente separador. Ele vai separar a pessoa até de te ouvir. Então, é preferível que a gente diga, eu quero dizer como eu estou me sentindo diante do ocorrido, do que eu dizer, mas você ali também não lavou a louça, você fez isso comigo. O você, ele é excludente. Então, ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado o máximo possível. Sempre num momento de conversa, vamos evitar o você o tempo todo. Outra situação que a gente pode utilizar também, o pastor Felipe até outro dia me lembrou, é o PNP. P de positivo, N de negativo. PNP. Se você tem uma pessoa dentro de casa difícil, evite na hora de sentar para conversar, começar a falar o tempo todo do que é negativo. Tente reconhecer, olha, quero te agradecer porque você lavou a louça hoje para mim. Aí, depois que você saiu do positivo, entre naquela área de conflito que, por acaso, tenha ocorrido, mas feche o diálogo sempre com algo positivo que a pessoa tenha feito. Dizendo, olha, além da louça que eu disse no início, você já conversou sobre o negativo no meio, eu quero também dizer o quanto eu fiquei feliz porque você recolheu a roupa antes de chover. Muito obrigada. Deixa o negativo no meio. Veja a maneira como eu me relaciono no diálogo, na reclamação, eu preciso controlar. Isso a Bíblia ensina. Como eu vou usar a palavra dentro de casa com pessoas difíceis. Isso é muito importante. A maneira como eu falo, a maneira como eu me dirijo, a maneira como eu utilizo o meu diálogo com o outro que é difícil comigo, vai ter relevância diária. E eu preciso aprender isso com a Bíblia. Ok. E é interessante também a leitura, né? Muitas vezes, quando eu lido com casais que brigam muito, né? E às vezes eles não têm nem como dizer assim, a gente briga por tanta coisa. Aí eu falo assim, vamos identificar 3 motivos que vocês brigam recorrentemente, que é comum vocês brigarem por isso. Aí eles identificam, pois vamos começar trabalhando esses 3, porque tirando esses 3... já vai diminuir consideravelmente o número de conflitos. Depois a gente vai tentar trabalhar os demais, né? Então, é importante isso, né? Se eu tenho dificuldade com alguém, eu procurar pensar, né? Eu levo isso para a minha vida também.
Deixa eu ver um motivo que a gente briga muito, que a gente briga direto. Pronto, eu tenho que resolver isso aqui. Né? E aí a gente vai ver aqui na próxima pergunta, né? Talvez falar um pouco mais dessa abordagem PNP, porque a pergunta é justamente o seguinte: como nós podemos fazer e receber críticas de forma construtiva? Então, a irmã já adianta um pouco e pode aí, talvez, dar exemplos práticos, talvez até um exemplo dos próprios relacionamentos da irmã, uma situação que a irmã usou esse PNP para ficar mais claro para os nossos espectadores. Com certeza. Vejam, aqui o tema ele é bem profundo e com certeza nós poderíamos discorrer bem mais, é só para jogar o chamariz e as pessoas não deixarem de buscar mais informações e se determinarem a serem pacificadores. Nós precisamos ser pacificadores no nosso dia a dia. Observem, é importante olharmos como Jesus reagia, só voltando um pouquinho, na situação do resolver conflitos. Como Jesus reagiu quando Pedro negou? Como Jesus reagiu jantando ali, sabendo que Judas ia traí-lo? Como Jesus encontrou os discípulos dormindo, quando sabia que eles tinham que estar ali orando, porque havia pedido isso a eles, e eles estavam dormindo? De que maneira Jesus reagia quando esses conflitos eles surgiam? Isso é importante a gente observar, olhar para como Jesus reagia. Ele podia até ter uma certa insatisfação, mas ele tinha um autocontrole e ele procurava atacar de forma objetiva a questão sem ficar com muito falatório. Isso é importante. O pastor Felipe fez referência a isso, dizendo que às vezes a gente fala, mas todo dia briga. Evitar generalizar é muito importante. Evitar generalizações, atacar o que é causa de forma objetiva, porque a generalização nos leva mentalmente a pensar que não existe solução. Hoje o dia está terrível. Peraí, terrível por quê? Então vamos esmiuçar isso. E dentro da pergunta atual sobre receber críticas de forma construtiva, não é isso, pastor Felipe? Que tem a ver com a pergunta anterior. Receber e fazer, né? As receber duas e coisas. fazer. Como é que eu faço e como é que eu recebo críticas? A crítica, exatamente. Tudo passa pela nossa identidade, o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou quando eu recebo uma crítica. Quando eu recebo uma crítica, eu me concentro no que Deus fala sobre quem eu sou. Quando eu recebo uma crítica sem respirar, eu reajo. A reatividade nos relacionamentos gera muitos conflitos. E nós conhecemos muitas pessoas reativas, sobretudo a pandemia acentuando a reatividade. O que é a reatividade? Eu não penso e respondo sem respirar. Eu respondo sem respirar quando uso o telefone, respondo sem respirar quando estou no ônibus, na rua, nos relacionamentos. E responder sem respirar pode levar a uma fala totalmente improcedente. Então, quem eu sou para Deus? Recebi uma crítica, mas espera aí, quem eu sou para Deus? E é importante eu saber a diferença entre crítica e conselho. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos dando um conselho e a pessoa está recebendo como crítica, então por isso parar para respirar. Provérbios 15:32 diz que quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção é sábio. Então é preciso parar para respirar ao receber a crítica, para diluir aquilo, digerir e saber se a crítica é procedente ou é uma crítica que eu não devo considerar porque apenas o coração do outro está contaminado. E se o coração do outro está contaminado, perdoe. O perdão é um tema longo, vasto e só pode ser exercido com a ajuda de Deus. Perdoe e diga para Deus, Senhor, eu não quero perdoar aquela pessoa que me criticou, mas eu quero querer. Eu não quero perdoar, mas eu quero querer. Sinceridade com o Senhor e transparência. Então, é importante observar que ao receber, eu penso em quem eu sou. E ao fazer a crítica, observar. Agora, ao fazer você uma crítica, você quer levar um confronto? Cuidado com o motivo do seu coração. Sempre. Quando nós vamos confrontar alguém, é muito importante que primeiro eu exerça o autoconfronto. Quando eu vou confrontar alguém, eu devo examinar o meu coração.
eu devo examinar o meu coração para que a minha crítica ela esteja despojada, vazia de veneno. Porque eu posso estar fazendo uma crítica cheia de venenos, porque complexidades minhas no meu relacionamento comigo e com Deus. Perfeito? Eu posso criticar alguém que por acaso canta bem e eu não canto nada. E eu dizer, as notas que você está emitindo não são notas tão boas, mas é porque o meu coração está pesado. Então, é importante a gente fazer a coisa certa de forma certa, porque a gente também pode fazer a coisa certa de forma errada. Quero levar uma crítica construtiva, mas leve de maneira certa, de maneira correta. Até o pastor Felipe pediu para eu dar um exemplo prático, até na maneira de fazer uma crítica com o PNP, positivo, negativo, positivo. Vamos lá, diante de um aluno, né? O aluno tende a carregar, muitas vezes, falas de um professor, falas de alguém que o instruiu, e ele pode levar isso de maneira positiva ou negativa. Então, se o aluno, por exemplo, algo que eu escutei de verdade na minha vida, eu devia ter uns 10 anos, e eu tirei uma nota baixa, eu tinha muitos problemas de saúde na minha infância, na minha adolescência, muitos problemas de saúde, desmaiava muito, tinha hipoglicemia, e, enfim, nada bem tratado, e aí eu desmaiava muito. Isso me gerou algumas situações emocionais que eu tive que acompanhar. E uma vez a professora disse para mim, nossa, ela arrumava a gente por ordem de notas, e eu saí de uma nota 9, que sentava lá na frente, e levei tipo assim um 4, fui lá para trás. E ela usou uma expressão muito forte que me machucou, porque eu saí de um 9 lá para trás, nossa, pulou igual não sei o quê, como quem diz, derrota. Então, ela poderia ter dito, Valéria, que bom, você esteve aqui na frente por causa da sua nota durante tanto tempo. Parabéns. Dessa vez, você vai sentar um pouco atrás, porque não conseguiu tanto êxito. Mas eu tenho certeza que você pode voltar à sua nota boa e voltar a ficar aqui na frente. Vamos lá? Entende o que é o PNP? Não. A professora apenas disse que eu pulei muito lá para trás, igual um sapo, igual não sei o quê. E eu nunca mais me esqueci. Isso me marcou muito, ela não sabe o quanto, mas a gente tem que ser adulto depois para resolver essas questões. Terminando, eu peço a vocês que leiam o Salmo 37 todinho a respeito de fazer e receber críticas. O Salmo 37 tem muito a ver com isso. Leiam tudo. E no versículo 31 ele frisa, não pisa em falso quem tem a lei, os princípios de Deus no coração. Então, se a gente não quer pisar em falso, nem ao receber, nem ao fazer a crítica, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa se dar ao trabalho de conhecer e ser abençoado por essa palavra, porque é força para viver. A Bíblia é força para viver e ela nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis, mesmo com pessoas difíceis, porque Deus nos fez diferentes, mas vivam as diferenças. Amém. Quero cumprimentar aqui também a Sebastiana, que está nos acompanhando, né? Colocou aqui algumas figurinhas. Também Cícero Jânio, né? Jânio Luna, lá de Aurora, está nos assistindo hoje. Seja muito bem-vindo. Irmão José Alves também interagiu. Eu quero dizer, você pode também fazer perguntas, né? Comentários, observações, né? Ou algum conceito assim que talvez não ficou muito claro, até porque às vezes num universo muito grande de conceitos fica um pouco mais difícil assimilar, mas algo específico, olha, sobre esse assunto eu queria entender melhor esse ponto aí que foi falado, né? Aqui conosco também a irmã Eliane Silva, né? Seja bem-vinda, irmã Eliane. Algumas pessoas aqui estão também interagindo no chat. E é importante, irmã Valéria, a gente, ainda sobre essa questão da crítica, né? É sempre bom a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Ou seja, eu gostaria de ouvir o que eu estou falando para essa pessoa, né? Se é uma coisa que eu ficaria triste, ofendido, chateado em ouvir aquilo, eu não devo falar aquilo para aquela pessoa, né? E essa abordagem, né, a gente acaba não percebendo, mas às vezes a gente só fala do negativo, até porque é mais rápido, mais prático. Então, às vezes a pessoa trabalhou, fez muitas coisas, mas teve um serviço que ela esqueceu de fazer. Isso acontece em casa, acontece na igreja, acontece no trabalho.
Aí eu chego para aquela pessoa, ei, você nem fez aquilo ali que eu disse. Ela fez de 10 coisas, ela fez 9, ela esqueceu uma ou duas. Aí eu só falo das que ela não fez, né? Ei, você nem fez o que eu pedi, você nem não fez direito aquela parte. E aí realmente poderia dizer, olha, eu agradeço porque você fez isso e aquilo. Só que você esqueceu de fazer aquela outra coisa. Você deveria ter feito, e por você não ter feito, nós tivemos aí, né, algumas dificuldades e tudo mais, mas tudo bem, né? Da próxima vez a gente corrige isso melhor, né? Ou seja, aquela expectativa de positiva, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Também é uma coisa que a irmã falou, né? Sobre, ao invés de eu dizer, você fez isso, eu dizer, olha, eu me senti, né? Eu fiquei muito triste com aquelas palavras, né? Eu me senti muito desrespeitado, fiquei chateado com o que aconteceu, eu fiquei muito preocupado com esse acontecimento, né? Ao invés de, por que você fez isso? Preste atenção, né? Olha, eu estou preocupado com você, porque eu estou vendo que você não está se cuidando, ao invés de uma acusação, né? Aquela pancada, né? Direta, mas a gente procurar trabalhar justamente isso, né? E às vezes também, né, na minha concepção, isso aí vai dar um problema lá na frente. Então, pensa bem se é isso que você vai fazer. Né? Às vezes a gente também já chega assim, você está fazendo isso e vai dar tudo errado, vai dar um monte de problema. Ah, você está investindo, ó, depois você vai ficar com um monte de dívida, você vai ver. Ah, o relacionamento tá bom porque está no início, daqui a pouco você vai ver, vai começar a brigar direto, né? A gente às vezes tende a ser assim como que absolutos nos problemas que a gente prevê. É bom prever os problemas, mas olha, cuidado que há esse risco. Olha, cuidado que quando eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Cuidado que quando um conhecido meu foi por esse caminho, acabou acontecendo isso na vida dele. Então, esteja atento, ao invés de dizer que necessariamente vai acontecer, porque às vezes também não acontece. Amém, irmão Regilânio? Estava aqui só pensando um pouco sobre algumas coisas que foi falada irmã, a senhora acredita que muitas das situações que ocorrem também seria por não ter o equilíbrio, às vezes o momento de chegar para conversar, ou até mesmo de levar uma crítica construtiva, ou até mesmo da questão da demora de procurar a pessoa para levar aquela situação, daquele problema, pode ser também um dos motivos de tanta desavença, seja no relacionamento dentro de casa, na igreja ou fora dela. E também, para mim, a outra perguntinha nós, como cristãos, né, como lidar com esses conflitos, tanto no ambiente profissional, quando ocorre na contradição entre o que cremos e aquilo que nos é pedido. Né? Eu queria que a senhora visse essas duas questõezinhas. Irmão Regilânio, o diálogo que Deus nos permite, né, realizar, ele é muito importante no nosso dia a dia. E muitas vezes nós ficamos num julgamento interno, dialogando com a nossa mente a respeito de alguém, julgando e fazendo considerações a respeito de alguém. Vou dar um exemplo prático. Você teve um aborrecimento no trabalho. Aí você fica o tempo todo conversando com a sua mente. Não, porque aquela pessoa fez isso, mas vai ver que ela não gosta de mim por causa disso. Não, vai ver que isso assim. E você fica conversando com a sua mente. E a sua mente vai gerando uma emoção negativa, você vai fazendo essa emoção crescer dentro de você, e você passa a agir com a pessoa no seu trabalho por conta de uma emoção gerada num diálogo interno falso, onde você fez inúmeras considerações falsas, quando, na verdade, aquela pessoa teve uma atitude com você não muito positiva, porque a mãe estava internada e aí ela não estava bem. Então, isso acontece muito. E dentro da nossa casa, fora da nossa casa, muitas vezes, nós adiamos uma boa conversa, um bom diálogo.
Eu não estou dizendo que é fácil lidar com as pessoas e ter sempre diálogos produtivos. Vamos ter pé no chão, os 2 pés no chão. Isso não é fácil sempre, mas muitas vezes nós nem tentamos. A gente tenta a primeira em oração, a gente tenta a segunda e a gente vai aos poucos. Agora, é muito importante a gente lembrar de Provérbios 12, 18. As palavras do falador ferem como pontas da espada, mas as palavras do sábio podem curar. Às vezes, como o pastor Felipe também falou, tem muita falação improcedente. Eu já chego em casa reclamando, eu saio de casa reclamando e eu deito reclamando. E a reclamação, ela separa as pessoas. A reclamação, ela se torna uma doença. Então, a busca pelo diálogo é importante. Ninguém conhece o outro na sua inteireza, a não ser o Senhor. E eu já vamos caminhar aí para a parte profissional, mas eu quero lembrar 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. A gente nunca sabe como está o coração daquela pessoa com quem eu estou tendo conflito, seja na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja, no meu trabalho. Quem sabe é o Senhor. Então eu preciso também ir ao Senhor para que Ele me revele a melhor maneira, a maneira sábia da minha conduta. E a maneira sábia pode ser até um pouco de silêncio, respeitando o outro. E caminhando para esses conflitos no ambiente profissional, eles ocorrem, né? Pés no chão. Já tive vários, vocês também certamente, né? O que a gente pode fazer diante de um momento em que mandam no trabalho eu fazer algo que vai de encontro, vai em choque aquilo que eu acredito como cristã? Então, é muito importante a gente observar o seguinte: a cultura em que a gente vive, a sociedade em que a gente vive, ela está baseada não nos princípios da palavra que nos trazem a saúde relacional. A sociedade que a gente vive, ela está distante desses princípios e dessas verdades que são base para relacionamentos saudáveis. A nossa sociedade, ela está distante, só que muitas vezes nós nos colocamos de forma igual a essa sociedade, muitas vezes, e no ambiente de trabalho não vigiamos. O ambiente de trabalho, ele tem egoísmo, tem autopromoção, tem deslealdade, tem mentira. Mas muitas vezes no ambiente profissional, mesmo cristão, senta, isso aí a gente vê com frequência, senta para conversar sobre pessoas que estão ausentes, configurando uma fofoca. Então, não dão assim, não tem aquela atitude de lisura de perceber isso aqui já é uma fofoca e levantar. É a roda dos escarnecedores, né, irmã? É a roda dos escarnecedores. Entende? É como a Bíblia fala. Isso é muito perigoso. E aí, se a gente está nessa cultura e a gente quer depois dizer, o meu chefe, ele quer que eu tenha uma atitude em relação ao imposto de renda que eu estou fazendo dele, mas que está errado porque tem falsidade ali, tem não sei o quê. Mas muitas vezes a atitude do cristão no dia a dia não é uma atitude de excelência, não trabalha com excelência, não trabalha com respeito às pessoas, não trabalha como se Deus fosse o chefe, rouba nas horas, rouba durante o trabalho, fica usando o celular para conversas paralelas. Vejam, nós precisamos, dentro dessa cultura baseada no egoísmo, na deslealdade, no ambiente profissional, nós precisamos agir buscando a autoridade do Senhor. Porque quando o chefe me vê trabalhar com excelência, com respeito, com lisura, como se Deus fosse o meu patrão ali direto, a gente sabe que ele é o chefe, que ele é o patrão, mas como se ele estivesse ali, tudo isso vai me levar a uma vigilância que certamente vai ser notada pelo meu chefe e eu vou ter diálogo com ele para, diante de uma orientação que vai em choque aquilo que eu acredito como cristã, eu conversar com ele. Isso vai acontecer com certeza, porque ele sabe quem é você como profissional. Então, se o seu perfil é de autoridade, há esperança para o diálogo. Há autoridade para esse diálogo, se você está buscando discernimento para agir com a autoridade de cristão. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção de que a minha atitude deve gerar autoridade até para eu dialogar e dizer, olha, isso não está dentro do meu comportamento fazer. E resumindo, não é só na vida profissional. Terminando,
Eu já fui chamada fora do ambiente profissional, familiar, para ter atitudes que a Bíblia contraria. E, de certa forma, me olham quando eu digo não, não posso fazer, como se eu fosse uma idiota. Que isso, Valéria? Porque todo mundo faz. Então, esse tipo de perseguição não existe só no ambiente profissional. Existe muitas vezes na nossa casa, às vezes dentro da igreja, vão sugerir, porque todo mundo faz. Tenhamos vigilância, meus irmãos. Vamos olhar para a Bíblia, regra de conduta e fé. Ela é o nosso padrão para os princípios dos relacionamentos saudáveis. E nós vamos testemunhar e as pessoas vão saber que nós exalamos o bom perfume de Cristo com testemunho. Verdade. A irmã Neuza Conrado também está nos cumprimentando, está dizendo boa noite, graça e paz. E irmão José Alves está fazendo o seguinte comentário: glória a Deus, esse assunto é muito relevante. Amém, amém. E uma última pergunta, Valéria, né, que eu gostaria de fazer. Justamente a gente tem falado aí de família, tudo, igreja. E aí uma pergunta específica, né? Como incentivar as pessoas a servirem no contexto da igreja com compromisso e excelência, ok? Então, como é que eu faço para incentivar as pessoas a estarem trabalhando, comprometidas e procurando ter esse padrão de excelência dentro das atividades da igreja, mas fazer isso sem me tornar autoritário, né? Porque a gente vê dois problemas. Às vezes é um negócio relaxado demais, se a pessoa tiver afim, ela faz, se ela de qualquer jeito que ela fizer, tá bom, porque afinal de contas ela é voluntário, né? E aí a pessoa já começa a fazer querendo terminar, né? E não faz direito, faz tudo corrido. E aí, às vezes, a gente vai meio que deixando para não desagradar, mas existe o outro extremo, quando a gente cobra a pessoa, quer que ela faça, e aí acaba se tornando autoritário, porque fica ali no pé, você tem que fazer e tal, e aí acaba sendo até muito negativista, porque reclama muito, briga muito, e se alegra pouco e agradece pouco. Então, como ensinar as pessoas a trabalhar sem nos tornarmos autoritários? Muito bom. Autoridade e autoritarismo são coisas diferentes, né? Como o pastor Felipe está colocando. Eu tenho autoridade quando a minha vida exala o bom perfume de Cristo e as pessoas percebem o amor com que eu faço. Por exemplo, eu estou aqui com o maior amor, gratidão. Quando o pastor Felipe me chamou, eu tive uma alegria muito grande, né? Então, eu entendo que as pessoas precisam perceber isso, o amor com que a gente está fazendo as coisas, o motivo certo no coração. Porque eu posso, até como líder, estar fazendo a coisa certa pela razão errada. Eu posso estar liderando pela razão errada. Eu poderia estar aqui, porque o pastor Felipe vai botar no Facebook, porque o pastor Felipe vai botar não sei onde. Não, eu estou aqui por amor a vocês, por isso orei por vocês. Eu preciso fazer a coisa certa com o coração certo. Por isso pedi a Deus pelas pessoas que estariam aqui. Porque eu preciso fazer a coisa certa com o motivo certo, senão o Senhor não recebe. Se o meu coração estiver errado, eu não exalo esse bom perfume, até para ter autoridade e sensibilizar as pessoas. Então, passa pela minha vida, passa pelo autoconfronto, passa pelo autoexame, eu liderar para sensibilizar. E aí, eu vou poder, com autoridade, mansidão, sem autoritarismo, olhar para a vida de Jesus, que também tinha dificuldades com os seus. Lembram do time de Jesus? Todo mundo ali era perfeito? Todo mundo ali vendo tudo aquilo, era todo mundo perfeito, tinindo? Não. Mas como Jesus reagia? Como Jesus reagia? Se destemperava? Então, é importante a gente observar que olhar para Jesus é uma escola diária. Entender que o Senhor é que está à frente, não é no meu braço que eu vou fazer. Eu não estou aqui no meu braço, o irmão Regilane e o pastor Felipe também não estão, porque no braço cansa. No braço sairíamos daqui exauridos, mas estamos aqui porque pedimos ao Senhor a graça. Então, é fazer entendendo o seguinte: se essa pessoa não se levantar para fazer agora, não é o tempo dela, não está madura, eu vou continuar investindo, mas eu sei que o Senhor vai levantar outros, como aconteceu na própria equipe de Jesus. Então, eu vou pedir em oração estratégias de aproximação, vida na vida.
Eu vou pedir em oração estratégias para também contar a minha história. Contar a história da gente para as pessoas é muito importante. Contar o que o Senhor tem feito na sua vida é muito importante. Contar como você tem vencido desafios e tem sido abençoado pela fé, quando você às vezes sai da cama e não sabe se vai para a direita ou pela esquerda, e às vezes você ora e o Senhor dá a resposta. Contar isso para as pessoas edifica e fortalece a fé, mas sempre entendendo que as pessoas têm um tempo e precisamos de fé e paciência, porque você também tem um tempo e eu também. Tem coisas que eu levei anos para entender e eu falo até hoje, Valéria, como você não enxergou isso antes? E Deus com paciência comigo, gente. Deus com muita paciência. Deus é fiel para levantar as pessoas. Acreditar que ele é o dono das circunstâncias e das portas é levar a gente a pisar com fé e amor e com autoridade, não com autoritarismo. Queridos, vejam, é importante a gente perceber que o Senhor é o dono de todas as coisas, ele é o dono das circunstâncias. Olha para Abraão e Sara. Ele é ou não é o dono das circunstâncias? As portas, Abraão e Sara, que a princípio estariam impedidos de fazerem aquela geração toda prometida, porque o Senhor é o dono. Então, ao liderar a equipe, é pedir a Deus, Senhor, me ajuda a olhar para dentro de mim nessa liderança. A minha liderança exala perfume de mudança nas pessoas, ou a minha liderança não exala perfume e por isso as pessoas se acomodam. Eu estou relatando para as pessoas sobre minhas experiências de fé com o Senhor. Eu tenho vivido essas experiências de fé no quarto secreto. Eu tenho tido momentos no quarto secreto com o Senhor, ou a minha vida está muito agitada para ter alguns minutos no quarto secreto. Então, queridos, para que a equipe seja, terminando, exortada a compromisso e excelência, isso passa pela minha liderança de compromisso e excelência. E a partir daí, pela fé, pisar com vida na vida, investindo tempo, estratégias de aproximação e sempre acreditando que o Senhor, ele transforma, ele é o dono das portas. Amém, amém. Vamos ter aqui o momento já da reflexão bíblica, mas assim, muito pertinente isso, pena que o tempo é pouco, né? Porque poderíamos aí beber muito mais em cima disso. E algumas coisas, né, que a irmã Valéria, uma coisa que eu sempre lembro da irmã Valéria quando se fala quando a gente faz a cara de paisagem, né? Ou seja, a gente ouve uma coisa que é um absurdo, né? Ou ouve uma crítica que a gente não gosta, mas ao invés da gente, que isso? A gente vai lá e, como se a pessoa estivesse falando a coisa mais natural do mundo, e na nossa mente a gente está ali, misericórdia, e agora? O que eu falo diante disso, né? E coisas assim, né? Às vezes mostrar preocupação com a pessoa, né? Então, é muito interessante quando a pessoa está ali descomprometida, quando ela comete falhas. Eu faço a crítica, né, o tal do PNP também, né? E aí eu me preocupo com a pessoa, né? Então, às vezes, irmão Regilane, poxa, obrigado porque você está com a gente aí no programa, tudo mais. Só que olha só, você precisa melhorar isso aqui e tal. Te dou essa sugestão, eu quero te ajudar nisso aí. Vamos orar, né? Vou orar aqui pela sua vida agora. Então, tudo isso ajuda quando a gente faz a crítica e que a gente mostra o zelo pelas coisas de Deus e também um cuidado com a pessoa. Tudo isso nos ajuda bastante. Então, a irmã Valéria já vai voltar, né, daqui a alguns minutinhos, que ela vai trazer ainda uma mensagem bíblica. E você pode deixar aí, desde já, o seu pedido de oração também. Eu estou vendo aqui mais alguns comentários, né? A irmã Chaguinha está comentando, o irmão José. A irmã Cristiane está comentando aqui, amém, palavra abençoada, vamos praticar, né? Força. Né? O irmão José está dizendo o seguinte, a motivação do cristão deve ser sempre a glória de Deus. É verdade, né? Então, quando a gente se preocupa em glorificar a Deus com os nossos atos e, assim, canaliza, né, para que as pessoas também glorifiquem a Deus. Isso faz toda a diferença. Irmão Regilânio, alguma observação sobre todo o assunto? A gente vai pegando aí, né, que a gente consegue.
É verdade, pastor. Eu acredito que deveríamos convidá-la mais uma vez, vamos dizer que para um segundo momento, porque 1 hora é muito pouco tempo para se tratar de algo tão pertinente, como já foi falado aí nos comentários, principalmente porque há outras abordagens dentro do mesmo assunto do relacionamento saudável, como ter, ou como conquistar, ou o que fazer para adquirir, ou o que fazer para ser uma pessoa de um relacionamento saudável, né? Tanto para os membros, para a liderança, pastores. Então, assim, é algo muito bom. Eu fiquei aqui só imaginando, analisando o que a irmã estava falando, e é maravilhoso ver, não somente a alegria, mas ver o Espírito Santo de Deus, né, falando aos nossos corações através da sua serva, e perceber justamente as situações bíblicas, né? Ela falou de forma clara, mas tudo dentro da palavra de Deus. Negar a si mesmo, tirar a trave do próprio olho, ser a ponte, dependendo de vós, esteja em paz com todos, né? Ser um pacificador. Então, tudo que ela falou, toda a linguagem da nossa forma de entender, tudo dentro da Bíblia, né? Respaldado, né, pastor Felipe? É verdade, meu irmão. E vamos ouvir ainda uma mensagem bíblica, né, que a irmã Valéria parou aí também para nós. E enquanto ela estiver trazendo a palavra, você pode compartilhar o seu pedido de oração, porque nós vamos encerrar orando pelos seus pedidos pessoais, né? Então, compartilha aí no chat seu motivo de oração. Amém? Então, irmã Valéria, Deus continue te usando. Amém. Irmãos, a palavra ela é breve, ela tem a ver com o que nós conversamos até agora. Eu sei que há pessoas que nos ouvem nesse momento que têm grandes problemas com entulho por falta de perdão. Nós que acompanhamos pessoas há muito tempo, a gente sempre percebe o quanto a falta de perdão representa um entulho que impede o nosso avanço espiritual e impede relacionamentos saudáveis, porque a falta de perdão representa um veneno que vai intoxicando os canais dos nossos sistemas, nossa mente, nosso corpo, e a nossa vida espiritual vai ficando comprometida. Então, eu quero, nesse início de reflexão, frisar que aquele que sente que tem dificuldades com algumas pessoas e não consegue perdoar, precisa se aproximar de Deus, que é luz, precisa pedir a Ele que ilumine até aquilo que porventura esteja escondido dentro do seu coração, porque muitas vezes existem situações dentro da gente que a gente não consegue perceber, e o Espírito Santo, ele sinaliza quando a gente, com sinceridade, diz ao Senhor que quer compreender o que está acontecendo, porque muitas vezes os nossos olhos estão só para fora. E nós precisamos entender que quando os nossos olhos ficam só para fora, os relacionamentos, eles ficam distantes da saúde que devem ter. Então, quem trava problemas com falta de perdão, clame, clame, clame. E ainda que pareça que o silêncio de Deus é a ausência de Deus, continue clamando. Porque a ausência de Deus não é o silêncio. O Senhor age no silêncio. Então, eu quero deixar isso na introdução, lendo Gálatas 6:1. Apenas um versículo em Gálatas 6:1 que diz assim, fala de relacionamento e o quanto a palavra nos orienta a respeito dessa seriedade. Irmãos, Gálatas 6:1, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Pacificadores. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Irmãos, essa palavra vai ao encontro do que nós examinamos na primeira parte. O pecado do outro pode me levar a pecar. E a Bíblia está nos exortando em Gálatas 6:1 a ter muito cuidado quando o outro irmão foi apanhado com uma falta. Eu posso, sem respirar, sem ir ao Senhor, para ser iluminado por ele, eu posso ir à pessoa e sem mansidão, colocar tudo a perder.
E aquele relacionamento se torna doentio e ainda pode se espalhar, porque aquele relacionamento doentio pode afetar outras pessoas por causa das conversas que vão surgindo. E a Bíblia exorta, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Tentado a fazer o quê? Então, vamos lá. Quando nos relacionamentos que acontecem, os corações, eles são revelados. Por exemplo, se eu estou num relacionamento com problemas, com dificuldades, com conflito, o coração do outro está sendo revelado no conflito e o meu também. Não apenas o coração do outro. Eu estou acompanhando uma família em que irmão está com problema com irmã, a cunhada, problema com a cunhada, a cunhada, a nora com problema com a sogra. E eu vejo ali os corações sendo revelados. Não só o coração de um, mas o coração de todos. Então, a tentação a que a Bíblia se refere em Gálatas 6:1 é eu me sentir melhor que o outro diante do conflito. Eu preciso ir a Deus, aquele que pode esclarecer, me dar saúde relacional. Eu preciso ir a Ele para que no esclarecimento eu abandone a ira, a capacidade de ter ira naquele conflito, a capacidade de ter orgulho naquele conflito. Essas são as tentações de que fala Gálatas 6:1. Eu posso ter a tentação de justiça própria. Ah, não, mas eu vou resolver do meu jeito, porque comigo ninguém faz isso. Isso é justiça própria. Isso é orgulho. Por que você não pode passar por sofrimento e se Jesus passou e nos mostrou como passar? Eu posso ser argumentativo e duro, argumentativo sem parar, ficar reagindo o tempo todo com dureza. Eu posso ser impaciente, são as tentações de que fala Gálatas 6:1. Eu posso ser inflexível, então eu preciso do mesmo Cristo que a outra pessoa precisa. Eu preciso que Cristo venha me clarear aquilo que está acontecendo no meu coração diante daquele relacionamento que está ficando patológico, doentio. O autoconfronto, o autoexame, ele deve gerar o motivo que está no meu coração para eu estar com tanta ira, com tanta raiva, com tanta vontade de justiça própria. Por que eu estou assim? Então, quando eu vou para um confronto pessoal, o autoconfronto, não apenas confrontando o outro, quando eu coloco olhos para dentro de mim e examino o que está acontecendo comigo, com o meu coração, o Senhor vai trabalhando em mim e na outra pessoa. Aí eu dou espaço para o Senhor trabalhar. Mas o que acontece é que muitas vezes eu não dou espaço. E aí, como eu não dou espaço, Gálatas está lembrando, olha, o seu irmão foi surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Então, eu tenho o papel de restauração, de pacificação, de ponte, como disse o irmão há pouco. Eu tenho esse papel. Eu tenho o papel de me cuidar para que eu não seja tentado a errar, a pecar, porque o outro errou no relacionamento comigo. Isso seja no namoro, isso seja no noivado, isso seja dentro de casa, marido e mulher. Cuidado com as palavras, porque as palavras elas têm capacidade de curar, também de ferir, como espada. Então, a gente precisa ter essa percepção. E quase concluindo, o Senhor está trabalhando naquela pessoa e no meu coração. Como reagimos quando erram conosco? Vamos nos cuidar. Eu quero deixar João 8:12. Quanto mais perto de Cristo, mais luz. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele está brilhando em você e em mim? É a pergunta que eu faço. Valéria, ele está brilhando em você se ele é a luz do mundo? Se eu estou perto dele, estou sendo iluminada, como diz João 8:12? Então, é importante que eu me pergunte, estou sendo iluminada para ajudar o outro a ficar iluminado com mansidão e restaurar, como diz Gálatas 6:1? Último versículo, Salmo 36:9. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Então, irmãos, deixo com vocês essa palavra, que o autoconfronto, eu me examinar, possa ser uma atitude constante de mansidão. Amém. Gente, na palavra, o irmão Regilane compartilhou algumas sentenças, né? É verdade, o perdão é libertador, é como tirar a mão do pescoço do outro. E também a frase, abre aspas, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, e
irmã Valéria Vinhosa, né? A irmã Cristiane, ela está pedindo oração pela saúde dela, né, e dos demais irmãos. Vamos orar pela vida da irmã Cristiane. Também, ó, nossas palavras têm poder para abençoar ou para machucar alguém, verdade, né? Também está conosco aqui a irmã Roseli Voiola. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, irmã Roseli. Não sei se nos acompanha de Portugal ou de Pindamonhangaba. Pode até compartilhar aí da onde está acompanhando o nosso programa. Amém? E a irmã Chaguinha está também aqui reagindo. Oremos também por nossos relacionamentos. Amém? Então, temos esse pedido de oração, né? A saúde, especificamente, da irmã Cristiane, né? E pelos relacionamentos de uma forma geral, de cada um de nós, que Deus ele nos abençoe em todos os relacionamentos que precisamos desenvolver. A irmã Gracinha também está pedindo oração. Peço oração para mim, pois estou precisando muito de oração. Então, vamos orar também por esses 3 pedidos, amém? Eu convido você, nesse momento, a dar uma pausa, né? Às vezes, a pessoa está ouvindo, está assistindo e fazendo alguma coisa simultaneamente. Mas eu peço para você dar uma pausa e você nos acompanhar nessa oração. Você participar conosco nessa oração, para que Deus ele intervenha em favor dos seus servos, da saúde, dos relacionamentos e na vida dessas irmãs que estão pedindo oração. Vamos orar então nesse momento. Aí onde você estiver, você pode fechar os seus olhos, dirigir os seus pensamentos a Deus e clamar ao Senhor. Amém? Oremos. Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite, por mais uma vez refletirmos na Tua Palavra. Quero te pedir, ó Deus, pela saúde da irmã Cristiane, ó Deus. Ela pede pela saúde dela e pela saúde, ó Deus, de cada um de nós também. Eu te peço que o Senhor visite, ó Deus, o lar, a vida dela, a vida do seu esposo, do Anderson. Toca também na sua mente, toca no seu coração, toca no seu organismo. Ó Deus, cuida, Deus, de toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, toda a minha parentela. Protege, ó Deus, de todo o mal, protege de todo perigo, protege de todo vírus, ó Deus. Protege, ó Deus, de qualquer problema, de qualquer dificuldade que possa nos atingir. Eu venho te pedir também, meu Deus, de uma maneira pessoal, para que o Senhor abençoe cada relacionamento. Abençoe os casamentos, ó Deus. Quantos talvez estão nos assistindo e estão tendo muitas dificuldades nas relações conjugais? Quantos estão tendo problemas na relação pais e filhos? Ó, meu Deus, tem misericórdia das famílias. Quantos estão tendo dificuldade de se relacionar dentro de igrejas? Quantos estão se sentindo solitários, sem amigos? Quantos, ó Deus, têm se sentido rejeitados ou traídos por pessoas próximas e queridas? Ó Pai, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos, meu Deus, em nome de Jesus, e ajuda-nos a cultivar a cada dia relacionamentos saudáveis. Eu te peço também, ó Deus, pela vida da irmã Gracinha. Em nome de Jesus, visita a vida da tua serva, visita o seu lar, toca, ó Deus, no coração do seu esposo, para que ele possa ter uma experiência com o Senhor, para que ele possa ter uma experiência de conversão com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, fala, ó Deus, ao coração daqueles que ainda não têm um relacionamento com o Senhor. Porque, ó Deus, se não temos um relacionamento pessoal contigo, então nossa vida está perdida. E, ó Deus, aqueles que estão tendo dificuldade por conviver com parentes descrentes, dá sabedoria, Pai, para testemunhar, para resolver os conflitos, para se relacionar. E se alguém, ó Deus, convive com pessoas que servem ao Senhor, e mesmo assim estão deixando a dureza do coração tomar conta, os impulsos carnais falarem mais alto, ó Deus, repreende a ação da carne e que possamos ser guiados pelo Espírito, desenvolver o fruto do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
Tem mais um pedido aqui, o irmão José Alves. Eu vou pedir para o irmão Regilane fazer esse pedido de oração e orar também encerrando o programa, ok? Oração por Heloísa e oração de agradecimento pela vida dela. Amém? Tem também mais um comentário aqui. A irmã Roseli está dizendo: graça e paz, que palavras oportunas. Temos que ter coração como criança, pronto para perdoar. Amém? Então, irmão Regilane, ora pelo pedido do irmão José Alves, e agradecendo também que vamos encerrar aí o nosso programa. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite, por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor. Ó Deus, o irmão José, que te agradece e te louva pela irmã Heloísa, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos, guarda eles, proteja, livra eles de todo mal. Ó Pai, em nome de Jesus, também quero colocar a vida do irmão Ailson, do seu filho, de todos os enfermos, Pai, da PIB da Convenção, Senhor. Tem misericórdia dos teus servos, visita cada um deles, restaura a saúde, Senhor, e conceda, Pai, um milagre para o louvor e a glória do teu nome. Abençoa todo irmão, toda irmã, toda família aqui representada nesse momento. Muito obrigado pela vida da irmã Valéria, Senhor. Abençoa o seu lar, a sua casa, a sua família, o pastor Felipe Conrado e toda a sua família, Pai. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez agradeço a irmã Valéria, né, por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, continue usando. Obrigado pela disponibilidade. Sabemos quais responsabilidades a irmã tem. Até lá no Rio eu brincava com ela, falava: você que está aqui ou o seu holograma, né? Porque eu ficava impressionado como ela dava conta de fazer tantas coisas, né, e dava a impressão que às vezes ela estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas Deus abençoe a sua vida, obrigado por ter disponibilizado. Deus abençoe o irmão Regilânio, Deus abençoe você que está nos assistindo, você que participou. Tenha uma boa noite e até a próxima semana em mais um programa Força para Viver.